Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Marcos, o nosso sexto encontro. Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Ouçamos nossa leitura. Foram à cidade de Cafarnaum e, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficaram admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, que começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o espírito mau: "Cale-se e saia dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galiléia. Versículo 21. Foram à cidade de Cafarnaum e no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 8, versículo 26, temos a geografia do Evangelho de São Marcos. Jesus anuncia o Evangelho junto às margens do Mar da Galileia. Sua atividade se restringe à região da Galileia, Decápolis, Tiro e Sidônia. Quando Jesus vai para os povoados de Cesareia de Filipe, inicia a segunda parte do livro, que vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 52, e bem chamado de O Caminho, onde Jesus instrui e forma os discípulos. A partir desses versículos, o Evangelho de São Marcos vai expondo a atividade de Jesus, anunciando o reino de Deus, os sinais e suas palavras. Jesus deixa as margens do lago e entra no espaço social, onde vem transmitido o ensino antigo dos escribas e fariseus. Jesus entra na cidade, que era lugar de segurança e da tradição, onde os fiéis estão longe do templo, em Jerusalém. Eles iam à sinagoga todo sábado, a fim de escutar a Torá e os profetas. E neste lugar, alguém sempre fazia um comentário sobre as leituras. No lugar da sinagoga, onde o povo se reunia para cultivar a pureza, Jesus encontra um homem impuro, onde a lei da sinagoga não podia curar. A sinagoga é o primeiro local de pesca, é a casa do ensino, casa de oração. Ele não procura outros lugares que possam ser considerados mais contaminados, como casas públicas, quartéis, mercados ou caminhos. Jesus vai ao coração da pureza judaica, a sinagoga. Era o espaço que deveria estar limpo, mas é onde ele encontra um homem de espírito impuro. Jesus não
clama no deserto, esperando que os homens venham, mas agora está na sinagoga, onde vai acudi-la. É sábado, dia onde, que na parte da manhã, se encontram os judeus para oração. Assim receber o ensino da palavra. O que importa não é organizar teoricamente o mundo e a vida, mas sim transformá-la, ajudando, libertando aos mais pobres. O melhor ensino é o que liberta os seres humanos. Em Cafarnaum, Jesus se serve da casa de Pedro e André, que vemos citado nos capítulo 9, versículo 33, capítulo 3, versículo 20, capítulo 7, versículo 17. Jesus não levou uma vida errante, sem parada fixa. Cafarnaum era seu porto de referência, seu porto seguro, para onde tornava de vez em quando, partindo de Cafarnaum para anunciar nas redondezas o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 38. Jesus em Cafarnaum se põe ao trabalho. Jesus ensinava, provavelmente, com interpretações da lei de uma forma nova, e procurava ensinar a fazer a vontade divina. Ele estava com plenos poderes divinos, não como os escribas, que ensinavam a tradição dos antigos. Versículo 22. As pessoas ficaram admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Os que estavam na sinagoga percebem a qualidade do ensino de Jesus. Diferente das autoridades dos doutores da lei. Naquele tempo, predominavam duas escolas, a casa de Hilel e a casa de Shammai, onde a escola de Hilel era mais flexível, a escola de Shammai era mais rígida e conservadora. Enquanto alguns fariseus seguiam a escola de Hilel, nós vamos ver que os sumos sacerdotes seguem a escola de Shammai. Diante do ensino de Jesus, os detentores do poder religioso, com seus ensinamentos, se calam. Mas o povo sabe discernir que o ensino é diferente dos doutores da lei. Dentro da sinagoga, os escribas colocam os detalhes da lei da pureza. Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 23. Mas são incapazes de encontrar o verdadeiro impuro, o homem dominado pelo espírito impuro. Assim a sinagoga se converteu no lugar onde se esconde o poder do mal, o espírito impuro. Jesus ensina como quem tem autoridade, ensinando com liberdade e franqueza e de forma legítima. Os escribas, que eram guias reconhecidos pelo povo, eram hábeis na fidelidade à lei escrita, apelando para os rabinos, os grandes mestres do passado. Jesus não. Ele apela para outra fonte que o legitima, visto que seu ensino é novo, não parte da tradição. Versículo 23. Nesse momento, estava na sinagoga o homem possuído por um espírito mau, que começou a gritar. A sinagoga deveria ser um lugar de total pureza, lugar onde os seres humanos formam uma autêntica família de Deus, em liberdade e transparência. Mas na sinagoga se esconde o homem possuído por um espírito impuro. Aqui o que prevalece na cena
é o poder do ensino de Jesus. Jesus vem ao lugar onde deveria estar tudo limpo, tudo puro, mas descobre que na sinagoga sofrem os seres humanos oprimidos por vários demônios, os enfermos, os marginalizados, destruídos pela enfermidade religiosa. Isso se deve à impotência dos escribas em interpretar a Sagrada Escritura. A Escritura pode ser instrumento de vida ou escravidão. Falta aos escribas o poder de curar o homem. O ensino de Jesus está vinculado à terceira pessoa divina, ao Espírito Santo. Jesus o recebeu no batismo, para poder então batizar os homens, isto é, libertá-los do mal que os oprime. Versículo 24. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O impuro na sinagoga conhece Jesus. Revela que Jesus veio para lutar contra o demônio. Não é o homem puro que fala, mas o espírito que tem o possuído, que conhece Jesus desde o princípio. Aqui o espírito impuro afirma que Aqui o espírito impuro afirma a Jesus que eles não querem fazer guerra, mas que querem estar em paz, repartindo comodamente as possessões, como fez com as autoridades da sinagoga, onde pode entrar e manter seus possessos. Estamos no contexto de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 13, onde Jesus lutava contra Satã e suas feras. As feras aqui também se referem às autoridades judaicas. Ele é um espírito que utiliza da religião, o espírito impuro é um espírito que utiliza da religião para apoderar-se de homens e mulheres a fim de destruir-lhes. A doutrina com poder e a soberania de sua palavra, pelo exorcismo, expressa um sinal de que o reino de Deus se irrompe no mundo. Então Jesus tem essa doutrina com poder, ele manifesta isto, então se revelando é o sinal de que o reino de Deus está presente no mundo. O evangelista enxerga atrás dos espíritos impuros o poder antidivino do mal. O adversário de Jesus e do próprio Deus empenha com todas as forças para impedir a obra salvífica de Jesus. Quando o espírito impuro diz o Santo de Deus, não é nenhuma profissão de fé, nem humilde súplica, mas antes uma magia nominal, frustrada tentativa de prevalecer contra Jesus, revelando conhecer o nome, proferindo e citando os títulos. O espírito impuro conhece sua fraqueza, mas quer prevalecer sobre Jesus. Eu te conheço. Versículo 25. Jesus ameaçou o espírito mau. Cale-se e saia dele. Jesus dispensa as fórmulas de conjuros, como se fazia naquele tempo, que era a forma de contra-ataque do espírito mau, esse espírito mau que queria prevalecer contra Jesus. Eu sei quem tu és. Isto é, como esse espírito mau quer usar os recursos mágicos, Jesus é capaz de opor a eles com sua própria autoridade. Jesus então usa a força da sua palavra, isto é, da palavra divina, que realiza o que diz e nada mais. A ameaça de Jesus se realiza por meio da palavra.
uma palavra eficaz, não como as palavras dos escribas ineficazes, sem autoridade, porque eles nem mesmo sabem reconhecer o impuro que está no meio deles. Versículo 26. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Com o poder mais forte da vida, o próprio Filho de Deus, que sabe descobrir a opressão humana e lutar contra ela, na sinagoga ou fora dela, Jesus age em favor do homem. O que importa é a liberdade dos homens e mulheres, livres, não alienados, nem submetidos a uma dissociação interior. Diante da sinagoga que impõe um ensino que não cura, mas que organiza e regula, cheio de normas, de leis que devem ser obedecidas, Jesus oferece novo ensino de cura e transformação, superando a opressão do espírito impuro. Jesus não está preocupado com ritos, doutrinas, sacralidades. Jesus está preocupado em resgatar a dignidade humana submetida ao poder do mal. Embora o espírito sabe quem é Jesus, ele não tem possibilidade de se transformar por ele. Ele é um adversário. Mesmo insatisfeito e fazendo estardalhaço, o espírito impuro deve deixar o homem livre. O espírito impuro que quis dominar Jesus, afirmando que o conhece, teve a contragosto de reconhecer a Jesus, a tomar consciência como vencedor e que ele, o espírito, é um perdedor. O demônio se vê vencido pela simples palavra de autoridade do próprio Jesus. Versículo 27. Todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos impuros, maus, e eles obedecem? O que importa no ensino de Jesus, seu poder e autoridade, é que ele quer mudar as pessoas. Ele entra com força no coração humano e na vida. O novo ensino que causa admiração não está no plano da teoria, mas está nos homens, que estavam dominados por suas tradições religiosas sagradas. Escravos de ritos, de purezas, de normas, que eram normas que não serviam para a vida humana, mas que escravizavam a vida humana. Basta lembrar que Jesus vai dizer: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Os escribas se aliavam ao poder do mal. Jesus atua de modo criador. Do caos, tira a vida, como na criação, no gesto de transformação humana. Jesus ensina aos outros a se libertar, fazendo-os capazes, capacitando-os a viver de forma humana, digna. A glória de Deus é o homem de pé, como afirma Saint Irineu de Lyon. A glória de Deus é o homem de pé, plenamente vivo, e a vida do homem é a visio Dei. Está no livro 4º, no capítulo 20, no parágrafo 7. A autoridade de Jesus está na eficácia de sua palavra, diante das palavras estéreis dos escribas que não libertavam. Versículo 28. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. O final da cena nos diz que a fama de Jesus se espalha, às vezes até contra a própria vontade de Jesus.
que se espalha pelas áreas da Galileia em torno a Cafarnaum. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.